né? Amanhã também a gente tem aula, né? Amanhã eu vou trazer para vocês uma prova FGV. Ah, mais uma daquela. Não sei se ele estava na última. Uma provinha. Amanhã vai sair com certeza a data de prova de vocês. Amanhã? Amanhã sai, com certeza. Orando todo dia, cara. Entendeu? Vai sair banco e vai sair data. Professor, depois dessa nota da imagem aí, achei difícil. Mas não tem nada bom lá. Tem que sair. E depois vai inventando e editar o Degase, aí vai ficar uma coisa linda. Acabar de fazer a prova da MED, continua achando o Degase. Imagina? Na vingança não dá na mão. O Degase é foda. Não pode ter porta, o Degase. Pode não ter armado. Degase não pode ter porta, não. Tem não. Degase é do menor infrator. Ah, Degase é SEAB que é. Eu confundo, né? Ah, sim. É verdade, tem uma professora amiga minha que é de português, né, Maria. Ela é do Degase. Trabalha na ilha, né? Esse professor de legislação também ele é da Degase. É. E depois ele virou Desip. Ele falou que Degase é pior do que Desip. O Desip é o que? É o. Eu acho que é penitenciário. Porque já tem vários nomes. Agora É a polícia penal. Entendi. O Degase realmente não sei que não é armado não. Bom, mas ela é mulher, ela fala que é tranquilo, né? Ela, pelo menos lá no colégio lá do governador, fala que não vai ter problema não. Mesmo assim, né? É sócio-educativo. Educativo não tem nada. Educativo não tem nada, né? Deixa o moleque lá trancado. Então vamos lá? Então a gente continua. Então vamos lá, galera. Próximo grupo aqui, ó. Parte de conjunção. Que aí merece um valor, né? Pra gente dar uma atenção maior. Vou colocar aqui. Esta aqui, ó. Tá? Essa conjunção aqui, ela vai cair na questão 10 de vocês. Na próxima. Tá? É a questão, né? Que é a conjunção como. Beleza? E aí o como ele é interessante, porque ele pode ter vários sentidos, né? Como vocês estão vendo aí na folhinha, né? O primeiro sentido do como que a gente tem é aquele sentido básico, tá? É sentido de comparação. Esse aqui não tem como tu não saber. Né? Sentido de comparação. Mas o como também, ele pode ter aquele sentido de conformidade. Conformidade. E como também, ele pode ser uma causa. Isso aqui pega um pouquinho. Tá? Então pode ser como, pode ser conformidade, né? Pode ser causa. Vamos lá. Se eu chego para vocês e falo assim, ó, como, ó, amo animais de vírgula, optarei por veterinário. Tem um como aí, não tem? E aí a gente enxerga esse como, vê que ele está iniciando o período e ele está atribuindo nesse período um sentido. E aí se você fosse arriscar um sentido para este como, o que você colocaria? Uma comparação, né? Uma causa. Isso, vai tentando. Tem mais uma aqui também que é a adição. Você até esquecendo. Adição. Meio estranho esse como, né? Como amo animais, optarei por veterinária. Esse como aqui é o que mais cai em prova, tá? Que é o como que traz ideia de causa. Vocês sabiam disso? Esse como aqui é uma causa. Caraca, sério, professor? Sério? É causa. E aí toda a causa ela vem acompanhada de quê? De uma consequência. Qual é a causa? Eu amar animais. E a consequência? Optar por veterinária. Mas professor, não estou aceitando esse como não. Tá estranho pra caramba. Faz o seguinte, pega este como e troca por já que. Dá para fazer? Pô, matou a questão. Olha como é que fica. Já que amo animais,
optarei por veterinária. Esse como aqui é o famoso como causal, né? É aquele que é equivalente a jaqueira, é aquele que vem no início do período, né? Como causal. E a conformidade. Ok? Olha só, como o edital prevê. É o mais difícil. Mas agora não é essa não. As vagas serão para técnicos. Pô, isso aqui tá moleza, né? Isso aqui é uma água de salsicha. Como conformativo que não era não, cara. Como o edital prevê, as vagas serão para técnico. Então, conforme o edital prevê. Então, isso aqui é um como com a ideia de conformidade. Conformidade. Equivalente a de acordo, segundo, conforme, consoante. Falta aí. Igual. Resumo. Caiu. Um golpe. E como um bobo. E aí? Pô, beleza, né? Caiu no golpe como um bobo. Caiu no golpe igual um bobo, né? Tal qual um bobo. Né? Então, igual um bobo. É uma comparação. Se errar isso aqui, nem me fala, hein? Quero saber não, hein? Fala que acertou. Entendeu? Vai ter igual aluno aí que passou o concurso da penal aí a prova foi domingo, aí quando saiu o gabarito, né, recebendo várias mensagens, né, teve um aluno que queria recurso logo da prova inteira de português. O professor não concorda com nada. Aí eu falei, pô, tu acertou quantas? Ele, nenhuma. Eu falei, por isso, né? Então, assim, nenhuma questão cabia recurso. Mas o camarada queria. Falei, cara, oi? Tranquilaço, cara. Olha só, o que a IBAD não fez com a PEMED, né, fez lá no penal. Eu vi tudo de direito administrativo, matemática. Pô, língua portuguesa, cobrou, cara, foi perfeito. Cobrou conjunção, figuras de linguagem, cobrou. Tudo que era pra cobrar aqui. Tudo que era pra cobrar aqui. Cobrou concordância, mais a ver, crase, colocação pronominal, tudo, né? Foi uma prova bem justa. Mas lá no Espírito Santo, né? Aqui ela fez sacanagem, né? Você pode ver como ficou não, acertei 8. Bom. O cara não gostei. Caiu nada, né? Aquela do. Frase, emergência verbal. Exatamente. São os assuntos mais recorrentes, né? Objeto direto. É só marcar o objeto direto. Caiu uma de função sintática. Aliás, até caiu, né? Que foi aquela parte dos pronomes, do ler, né? Que ela botou. Olha aqui, ó. Tanto estudo como trabalho, né? É óbvio que esse ponto está aqui, né, com uma ideia de adição. Essa aqui é a ideia de adição. É a conjunção tanto como isso. E aí, com ideia de adição, o que você vai ter aqui, ó? Tanto equivalente a não só. É isso? E o como? Mais também. E que encaixa direitinho com aquela conjunção aditiva que a gente trabalhou aqui, ó. Né? Não só estudo, mas também trabalho, né? Aí as atribuições e os usos do como que a gente tem no português. Como aí, na folhinha tem um exercício aí para a gente poder colocar. Né? Bem no início da folha tem assim, ó, subordinativas, né? Introduzem orações adverbiais, aí tem aquela listinha das causais aí que eu coloquei, né?
por quanto, como, visto como, na medida em que. Então, se eu falasse assim, ó, a menina não comprou o vestido por quanto era caro, poderia fazer isso, galera? Isso significa que a menina não comprou o vestido porque era caro, né? Então, pode botar um por quanto aí sem problema algum. Poderia falar na próxima, de baixo, ó. Não conseguiu fazer a prova, não é isso? Na medida em que ficou nervoso, né? Não conseguiu fazer a prova, na medida em que ficou nervoso. Ou seja, não conseguiu fazer a prova porque ficou nervoso, né? Ideia de causa, tá? E aí vem o exercíciozinho do como, né? Ó, como fizesse frio, pus um casaco. Esse como é causa, é conformidade, é comparação ou é adição? Né? É causa, né? Já que fizesse frio, é isso? Pus um casaco. Né? Então, causa aí, bota aí nessa lacuna do lado. Tanto nado como pedalo. Adição, né? Não só nado, mas também pedalo. Como age o pai, age o filho. Comparativo, ó. O filho age igual o pai age, né? Tal qual, igual, que nem, né? Como é comparação. Conforme. Isso. Como prevê a lei, corrupção é crime. Então, conforme prevê a lei, corrupção é crime. É conformativo. Show? Você pode repetir aqui o segundo? Segundo, tanto nado como pedalo, adição. Né? Adição equivalente a não só, mas também. Né? O exercício o exercício aqui na frente. Foi? Beleza. Questão 1. As conjunções não têm classificação única. Podem ser classificadas de acordo com o contexto. Desse modo, observe as seguintes frases. Como não vi o poste, colidi com ele. O que é isso? É uma causa, né? Ó, já que não vi o poste, colidi com ele. Se botar conforme fica igualzinho. Mas não faz sentido. Né? Vamos lá. Trabalham como dois camelos. Comparativo. Trabalham tal qual, igual, não é isso? Fez tudo como sua mãe mandou. Conforme sua mãe mandou. Conformidade. Então tem causa, comparação e conformidade. É D? Causa, comparação, conformidade. É isso, né? Letra D, né? Delta, né? Beleza. 2. Como o prazo está em lei, de acordo com o MEC, ele não será adiado, a não ser que se altere a lei. Marque a opção que tem o mesmo sentido do termo destacado. Esse termo destacado está no sentido de quê? Não, é uma causa, né? Ó, já que o prazo está em lei, de acordo com o MEC, ele não será adiado. Isso é uma causa, né? Então vamos lá. A demanda do PNE será mantida como a lei exige. Conforme a lei exige. Eu quero achar causa, não é isso? Conforme o secretário informou, os prazos serão mantidos. Aí eu nem falo, né? Porque o conforme já sei que é o quê? Conformativo, né? Eu quero achar causa. Os estados atrasaram a entrega, bem como os municípios também atrasaram. É a adição, né, galera? Bem como, né, a gente viu no início, é o quê? Uma adição. A lei será modificada, visto que os municípios atrasaram a entrega do plano. Essa aí, né? Conjunção, visto que, né, que a gente trabalhou. Visto que, dado que, uma vez que, por quê, por quanto, né? Isso é causa, né? A causa. Os municípios atrasaram a entrega do plano. A consequência, a lei será modificada. Ok? Gabarito, letra D. Esse quando é temporal, professor? Isso, ó. A alteração da lei é permitida quando o legislativo assim entende. Então, quando é ideia de tempo, né? A gente não falou aqui, mas como caiu na questão, a gente já classifica também. Ok? Vamos lá. 3. Além disso, sempre com base nas estatísticas, constato que
tanto no tempo em que se trabalha, como no tempo vago, nós, seres humanos, fazemos hoje sempre menos coisas com as mãos e sempre mais coisas com o cérebro. Nesse segmento do texto, os vocábulos sublinhados possuem valor de adição, né? Molezinha Éfra. Show? Tranquilo? Beleza, galera. Aí o que acontece? Uma observação aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Pode apagar aqui? Tirou foto? Tá tudo tranquilo contigo? Tá? Então vamos lá. A galera tende, né, muito. E aí às vezes dá vontade de matar aluno que faz isso. Tá? Tende muito a confundir isso aqui, ó. Mas confunde mesmo, tá? Falo que quero matar aluno, mas confunde mesmo. O na medida. Está aí no exercício a conjunção. Então, na medida em que. Ok? E aí a gente tem esta conjunção aqui, ó. Que é o a medida que. Igual? A frase aqui maior. E aí eu chego para vocês. Dá duas opções. Ok? Altitude. Eleva. De rarefaz. Beleza? Olha só, tracinho, tracinho, a altitude se eleva, o ar se rarefaz, beleza? O ar fica mais rarefeito, né? Sem aí, né? Oxigênio. Vamos lá. Eu poderia falar assim, ó, a medida que a altitude se eleva, o ar se rarefaz? Poderia? Sim, poderia. Vamos lá. Qual é a noção semântica que essa conjunção ela vai trazer? Esse a medida aqui. Quem lembra? Isso mesmo, estão respondendo. Isso. É verdade. Né? É uma proporção. Né? À medida que treino na academia, eu vou ficando mais forte. À medida que estudo, fico mais inteligente. Quanto mais estudo, mais inteligente fico. Então, isso aqui é aquela coincidência, né? A medida que, a proporção que. E aí a pergunta que não quer calar. Eu posso trocar esse a medida que por um na medida em que? Eu posso fazer essa troca? Vamos ver se a nossa intuição linguística coisa. Poderia tirar aqui e botar um na medida em que? Vou botar, tá? E aí você vai ler e ver se vai te causar algum estranhamento. Tá? Então, na medida em que. Tá? Olha só. Na medida em que a altitude se eleva, o ar se rarefaz. Troquei, né? Troquei o a medida aqui por na medida em que. Causou um estranhamento para vocês? Ou daria para falar tranquilamente essa conjunção? Daria para falar. E pode trocar uma por outra, sem problema algum. Uma medida aqui por uma medida aqui. Agora preste atenção. A partir do momento que eu troco uma conjunção por outra, eu mudo o sentido da oração. A medida aqui é a ideia de quê? Proporção. O na medida em que ele não é proporção. Apesar de ter a palavra medida, né, dentro aí da locução, esse na medida em que é a ideia de causa. Olha que interessante. Eu posso trocar uma conjunção por outra, só que eu mudo o quê? O sentido da oração. Enquanto a medida que denota a proporção, na medida em que denota o quê? Causa. E aí o que acontece? Não para por aí. Porque, por exemplo, a FGV,
ela tem muita questão de reescritura de frase, né? Ela te dá uma frase, reescreve e pergunta para você assinalar aquela que mudou o sentido ou aquela que causou uma incorreção gramatical. E aí vamos supor que numa reescritura de frase, tá? Ela pega aqui, ó, coloque esta conjunção aqui na prova de vocês. Que é a medida, tá? A medida em que, desculpa, a medida que, beleza? Lindo. Fica mais maldoso. A medida em que, e aqui, na medida que. Agora eu quero a sinceridade de vocês, tá? Se eu pegar esse na medida que e colocar aqui, não fica bonitinho, galera? Na medida que a altitude se eleva ao ar, se rarefaz, tá? Peguei uma medida que é a medida em que a altitude se eleva ao ar, se rarefaz. Então, se eu colocar tanto esta forma quanto esta aqui, a nossa intuição linguística não aceita? Sim. Só que é o seguinte, galera. O à medida em que, no português, ele não existe. É uma conjunção que não existe. E o na medida que também não existe. Isso aqui são grafinhas disso aqui que está correto. A conjunção correta é na medida em que. Olha o que eu escrevi aqui. Na medida que. Então significa que isso aqui não existe. A medida que virou o quê? A medida em que. Então isso aqui também não existe. Tem a ver com a preposição? Tem. Não é mais a. Tem, total, né? Porque o que acontece? Se aqui eu tenho em, né? Que é na, né? Na nada mais é do que a preposição em, mais a. Cara, se a minha conjunção começa por preposição em aqui, ela tem que vir aqui e repetir a mesma preposição. Tá vendo? Começou por preposição em, tem que ter a preposição em aqui, cara. Então vai ficar na medida em que. Ó, começou por preposição em aqui, eu não coloquei nada. Aqui começou por preposição em? Não. Então por que eu coloquei a preposição em aqui? Entendeu? Então isso aqui são duas grafias da conjunção que o quê? Não existem no português, né? Se a gente fosse classificar isso aqui, seria um monstro, né? E isso aqui uma noiva para esse monstro. Mas no dia da prova, né? Que eu vi, cara, muito aluno errando questão fácil de bobeira. E aluno assim, que eu sei que sabe conteúdo. Falou, caraca, porra, esse maluco aí na hora de fazer a prova ele vai arrebentar. E aí o cara às vezes esquecendo que é preposição. Mas aí não é por não saber o conteúdo, é pela questão do quê? Do nervosismo, né? Tem aluno que é bravo, cara, o maluco estuda pra caramba, não mata uma aula, sabe tudo, o edital inteiro. Botou ele numa academia dessa, uma prova na frente, ele começa a tremer nas bases. Mas por quê? O cara não tem experiência de prova, estuda, mas não sai do livro para poder fazer uma prova, né? E agora, para a segurança pública, para quem puder, é o momento de vocês. Teve polícia penal, a gente vai ter agora lá da Serra, né? Guarda Municipal lá da Serra, que, porra, até estranhei, pagando quase 10 conto, Guarda Municipal do Espírito Santo, né? É, pô, tô quase indo lá fazer essa prova, né? Já do edital não, Oi? Acho que já tá com o edital aberto já, cara. Tá com o edital aberto. Acho que tem PM da Paraíba também. PM da Paraíba, a gente teve agora civil, domingo, que eu não lembro qual foi o estado, não sei se foi Acre, né? Mas enfim, né? Não, foi penal do Acre. Foi penal do Acre, né? Mas enfim, pelo menos falando de Sudeste, cara, pelo menos São Paulo, Espírito Santo e Minas está dando concurso, né? E aí às vezes dá para tu dar um pulo, pelo menos fazer uma dessas provas, para o quê? Se acostumar. A gente vai ter guarda de Niterói, se não me engano. Guarda também de Campos, dos Goitacazes, né? Então, assim, dentro da área de segurança pública, a gente está começando a ter provas interessantes aí para a gente poder praticar. Por quê, cara? Se tu ficar estudando, cara, para poder fazer uma prova, aí tu vai esperar a data de PEMERG, a boa vontade do gaguinho de resolver esse problema. E aí tu vai deixar uma porrada de prova passar, né? Às vezes de bobeira, né? E aí sem brincadeira, cara. Sei lá, se eu passo para a guarda, lá ganhando 10 mil, eu vou amarrar, não. Oi? Vai mudar os outros lá. Não, e pior que lá é uma prefeitura que é interior, pô, do Espírito Santo. Guarda da Serra. Pô, tu vai montar o quê? Charrete, né? Vai montar uma charrete, ó, tira o cavalo daí. Porque, pô, muito tranquilo. Tem que saber que tivesse pra caralho. Tem que saber, né? Mas aí. Entendeu, galera? Então já sabe, né? A medida em que não existe. Na medida que também não existe, né? São duas conjunções aí totalmente diferentes. Ok? Então vamos com tudo. Folhinha aí. Então vamos lá. 4 nós fizemos.
5 nós fizemos, não é isso? Vamos lá. 5 fez. Fizemos. 5 gabarito é letra B. Tá? 6. A estupidez das multidões virtuais é tão concreta quanto a das multidões reais. Entre as duas orações dessa frase se estabelece uma relação lógica que também se verifica em... Vamos lá, qual é a relação lógica aí do enunciado? Comparativo. A estupidez das multidões virtuais é tão concreta quanto das multidões reais. É isso aí. De comparação, você tem o tão quanto, não é isso? Beleza. Letra A. Quanto mais a violência é banalizada, mais lixamentos ocorrem. E aí, eu tenho comparação, galera? Não, o que eu tenho é o quê? Proporção. Ó, quanto mais a violência é banalizada, mais lixamentos ocorrem, né? O quanto mais é uma proporção. Como pode ser agora? Tem que tirar o. É o grampo aí. A aglomeração torna-se mais violenta do que... Isso. A aglomeração torna-se muito mais violenta do que os indivíduos em si. O que eu tenho aí? Comparação, né? Todas as vezes, tá? Que eu tiver mais do que ou menos do que, isso é comparação. Então, mais do que... Aqui, professor, tu botou não obstante. Não obstante é adversativo e possessivo? Eu vou falar dele daqui a pouco. Menos do que. Tá? Isso aqui é sempre comparação. Tá? Entenderam por que eu botei o do aqui entre parênteses? Porque nessa conjunção o do é facultativo. Você pode utilizar ou não. Né? Então eu posso falar, por exemplo, ó, que Paulo é mais alto. Beleza? Mais alto do que João. As duas formas estão corretas. Paulo é mais alto que João ou do que João. Tá? Esse do aí é facultativo na oração. Ok? Letra C. Algumas pessoas perseguidas e sobreviventes sofrem tanto que ficam loucas. E aí? Isso aí, porra, quem acertar vai me pagar um litrão. Cadê o pagador, gente? Nada. Isso aí, quem acertar. É isso mesmo, vocês estão pensando. É isso mesmo. Aditiva Não. Ninguém quer pagar um litrão. Olha para cá. Tão, tal, tanto, o tamanho. Beleza? Mais que. Sabe o que é sempre? Sempre é sempre, né? Em língua portuguesa, nem sempre eu posso falar sempre. Mas aqui eu posso. Porque esse que aqui, ó, sempre ideia de consequência. Olha que maravilha. Consequência. E aí como é que tu vai esquematizar essa maconha aqui? Quando você tiver tão, tal, tanto, tamanho na oração 1, o que introduzir a segunda oração é sempre ideia de consequência. E aí tu já matou. Como que eu sei que um que é consecutivo no português? Porque na oração 1 vai vir as palavras tão, tal, tanto ou tamanho. Me dá um exemplo aí, professor. Simples. Ó, era tão chato. Ó, que não pegou ninguém. Tem como tu errar isso não.
Olha aqui, primeira oração. Era tão chato. Segunda oração, que não pegou ninguém. Olha o que eu tenho aqui na primeira oração. A palavra tão. Tá vendo? Então significa que o quê? Que introduz a segunda oração só pode trazer ideia de consequência. Consequência. É sempre assim. Para o que ser consecutivo, ele é sempre introduzido na oração anterior pelas palavras tão, tal, tanto ou tamanho. Por isso que às vezes eu brinco, né, com a galera. Eu falo assim, ó, todo tesão, tá vendo? Todo tesão gera uma consequência. Né? Sempre assim. Show? Então olha aí, algumas pessoas perseguidas e sobreviventes sofrem, olha aqui, ó, sofrem tanto. Ó, olha o que ficam loucos. Isso é consequência. Né? Oi? Você vai poder. Né? O Brasil tem uma média de um lixamento por dia, como demonstram certas pesquisas. Isso aí tu não erra, não. Né? Como demonstram conforme, né? Isso é conformidade. Beleza? Então já foi, né, galera? Tranquilo. Beleza? Vamos para 7. Né? 7 aí vai trabalhar as conjunções concessivas. Beleza? Tirou foto aí? Vou apagar aí, pode? Beleza. Concessiva. Basicamente, nosso último grupo. Vai que caiu na prova de vocês, né? Matei porque tinha ideia de adversidade. Não entendi. Eu matei porque tinha ideia de adversidade. Então vamos lá. As concessivas é desse grupo aqui, ó. Vou ir embora. E, embora todo mundo conhece, né? Acredito que vocês também conheçam essa aqui, ó. Ainda aqui. Comum pra caramba. E aí, se tu conhece o ainda aqui, tu ganha de brinde essa aqui, ó. Mesmo esquerdo. Tá? Mas talvez essa aqui vocês não conheçam tanto. É o postoqueiro. É um pouquinho mais estranho. Mas geralmente quem cai são essas. E aí você vem, ó. Se bem. E. Beleza? Olha que caiu na prova de vocês. Por mais. Que. Beleza? Por mais que. Aí começa a vir a maconha, ó. Com quanto? Aí vocês já sabem, né? A gente viu na primeira parte da aula. Com quanto? Aí você tem um não obstante. E aí na folha de vocês até coloquei um asterisco. Não obstante. E apesar de. Beleza? A despeito. É isso? Olha que listinha legal para tu errar na prova, né? Porra, lindo isso aqui. Porra, se a banca cobra até aqui, o candidato vai. Daqui para baixo ele começa a tremer. E vai de cobrança aqui, ó. Beleza? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Porra, quando enxergar essa galera aqui, tu sempre vai traduzir por quê? Por ir embora. Pelo embora tu conhece, né? E aí o que é a ideia concessiva? A ideia concessiva é o seguinte, ela parte de uma oposição, tá? Mas ela sempre vai quebrar a expectativa. Então eu falo assim, pô, o parceiro ali estudou 10 anos para a PEMERG. Aí o que você pensa na sua cabeça? Pô, esse maluco vai arrebentar na prova. Eu falo, ó, embora tenha zerado a prova. Olha a quebra de expectativa aí, né? Então por isso que a gente fala que é uma ideia de oposição. E aí o que acontece, né? Eu coloquei para vocês, né? Ó, embora fizesse dieta,
Emagreceu. Ah, não emagreceu. Beleza, professor, conjunção concessiva. Tá aqui, ó. Embora. Pô, lindo demais. Poderia falar, ainda que fizesse dieta, mesmo que fizesse dieta, por mais que fizesse dieta, ó, conquanto fizesse dieta, não obstante fizesse dieta, qualquer conjunção concessiva que eu tiver aqui na lista vai se encaixar aqui. Tá entendendo? E aí eu chego para você e falo assim, olha, turma, a despeito, isso aqui tu pira, a despeito do feriado, ó, a aula não foi cancelada. Pô, show de bola. O embora tu pegou. E aí o que eu quero falar com esse a despeito de? Pô, professor, tu colocou a despeito de aqui. Eu nunca vi isso na vida. O que você está querendo dizer com isso? Todas as vezes que vocês lerem um a despeito de, é a mesma coisa que apesar de. Porra, com apesar de rei na paz, botou um a despeito de, eu tremo, né? E aí o que cai na prova? Cai a despeito de ou cai apesar de? Claro que cai a despeito de, cara. A banca não vai te dar essa molezinha. Então olha só, apesar do feriado, a aula não foi cancelada. Ah, e detalhe, acrescenta mais uma aí que eu esqueci. Olha essa aqui. Malgrado. Porra, malgrado. Essa aqui vai cair na questão 10 de vocês. Né? Vai saber disso. Mas a FGV sabe. A FGV sabe. Então, olha só. Passou no TAF. Passou no TAF. Vou botar isso aqui. Malgrado. Nunca ia marcar isso na prova. Nunca, né? Malgrado cai pra caramba. Malgrado não tivesse tem nada. É estranho, gente, né? Mas aí o que eu quero falar com esse malgrado? É a mesma coisa que ir embora. Mesma coisa. Pode botar o embora no lugar. Fica perfeito. Passou no TAF, embora não tivesse treinado. Dá pra saber qual que é. Foi? Dá pra saber qual que é, pelo sentido. Pelo sentido dá, né? Porque agora tu sabe que eu coloquei ele, né? Se botar pra substituir, né? Beleza? Vamos essa aqui, ó. Essa aqui eu gosto. Tá? Essa aqui, se for FGV, vai cair na questão 2 de vocês. Tá? Pô, se vai FGV, fudeu. Pô, mas vou te falar, tudo tá indicando, hein? Tudo tá indicando. Mas você viu a última prova que você deu na última Ó, aula? aquilo foi São Paulo. São Paulo. Vai ser melhor ainda, professor, aqui. São Paulo são 2 concursos por ano, 3, 4, né? Aqui é uma pra cada Aqui agora, a próxima quem vai fazer são seus netos, né? É verdade. Pra tu ver, pô, eu trabalho com concurso público há 12 anos. Essa é a segunda vez que eu trabalho com Grenerge. Eu trabalhei no meu início, em 2014, pra tu ver, nem em 2010 eu peguei Grenerge, né? E estou trabalhando agora. E acho que não vou trabalhar mais, porque na Grenerge eu devo estar aposentado, filho. O negócio é bizarro. Então vamos lá. Ó, fez. A única coisa boa de CFGV, tema de redação. Segurança pública. Não necessariamente, mas tema tranquilo, entendeu? É muito subjetivo. Não é subjetivo. Não é igual uma OCP, uma Consuplan. Do jeito que veio a prova da IBAD, imagina o tema da redação para eles. É. Fala Agora sobre, vai ser chegar na redação. fala sobre a modernidade líquida. Caralho. Mudou pra lá na prova.
Se a prova vier difícil, é só tirar foto da prova e postar no Facebook. E aí, fala comigo. Fez uma linda redação, não obstante, foi eliminado. Beleza? Conjunção. Não obstante. É isso? E aí eu pergunto a vocês, qual é o sentido que essa conjunção aqui está atribuindo no período? Não chega a ser uma concessiva. Tá? Uma adversativa. É uma ideia de oposição. Ó, fez uma linda redação, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, foi eliminado. Esse é o primeiro sentido que o não obstante pode ter. Toda vez que o não obstante for equivalente a mais, porém, contudo, entretanto, todavia, é uma conjunção que é adversativa. Mas troca ele pelo embora também. Oi? Mas troca pelo embora. Não, sabe por quê? Porque o embora, ele não pede verbo no indicativo. Embora pede verbo no subjuntivo. Essa é a diferença. Olha só. Fez uma linda redação. Agora olha como ele vai entrar com a concessão. Vírgula, não obstante. Professor, aquele do apesar dela, está no mesmo tempo verbal dessa adversativa? Não, o apesar dele é o verbo infinitivo. Apesar de chover, né? Apesar. Ou então vem com um substantivo, entendeu? Olha aqui, ó. A concessiva. Conjunção muito mais do que decorar. Oi? Conjunção bem elétrica que decorar. É decorar. Você decora no primeiro momento. Depois tu aplica aqui. Entendeu? Fez uma linda redação. Não obstante, tivesse sido eliminado. Então, olha É o só. sentido do mundo tempo verbal. Exatamente. Então, aqui, ó. Embora. E a FGV sabe disso. Sabe pra caraca. Sabe pra caraca. Então, olha só. Foi eliminado, tivesse sido eliminado. Foi eliminado, verbo no indicativo. Tivesse sido eliminado, verbo no subjuntivo. E ele tivesse. Que ele tivesse. Exatamente. Tá aí a diferença, tá? Beleza? Vamos para a questão? Questão 7, vocês fizeram? Dá uma olhadinha aí na 7. Essa tá fácil, hein? Essa tá fácil. Tudo tem aí no quadro? Tá no quadro. A conjunção tá no quadro. Mas essa tem um detalhezinho. Oi? Oi? Dá vontade de marcar todas, né? Porque todas estão iguais, né? Oi? Mas não é isso não. Quase isso, mas tu já está no caminho. Olha só, conjunção denunciada. Embora. Aí o que ele pediu? Ele pediu uma substituição e nada lá. Eu sei que eu posso trocar embora por ainda que, mesmo que, posto que, qualquer uma dessas, beleza? Aí vamos lá, letra A, posto que não exista uma resposta. Perfeito? Embora não exista. Então ele usou o quê? Posto que. Letra B usou quem? Malgrado, perfeito. Letra C usou quem? Não obstante. Pô, perfeito. Letra D.
Cuidado, ele usou ainda. Ainda é uma coisa, ainda que é outra coisa totalmente diferente, tá? Então, cuidado, o ainda sozinho, tá? Anote isso aí. Se colocar numa prova, não obstante com valor de concessivo, e botar adversativa, todo mundo vai marcar adversativa. Marca. Ó, ainda é advérbio, sozinho. Tá? Isso aqui é um advérbio de tempo. Ainda aqui, cuidado. O que é o ainda aqui? É uma locução conjuntiva. Locução conjuntiva concessiva. Viu a maldade? Cara, a única maldade é que o ainda não veio com o quê? Né? Aí virou advérbio. Tranquilo? Então, gabarito, letra D, né? E a letra L botou aqui o quê? Apesar de. Ok? Vamos lá para 8. Quanto ao sentido, a oração destacada em a mãe, conquanto insensível às boas ações, não pôde disfarçar a admiração e o prazer que o rosto lhe causou. Equivale a quê? Concessivo. Tá, concessiva. Qual o gabarito aí? Charlie, né? Alfa conformativa, a E é conclusiva, a delta é comparativa, a eco É conclusiva, isso. a delta é comparativa. Isso. Com quanto não é concessivo? Então só pode trocar pelo apesar dele que é concessivo também. Show de bola. Próxima, 9. Com quanto tenham aprendido a evitar, em determinadas circunstâncias, os efeitos que podem vir a não ser bons, sem prejuízo para a correção gramatical e o sentido da palavra, a palavra sublinhada pode ser substituída por embora. Cara, se cai um conquanto desse na prova, né? Porra, o cara nunca vai imaginar, né? É equivalente a embora. 10. O jovem inicialmente sentiu-se triste e desesperado, porque achava que aquela família humilde teria vendido tudo para tentar sobreviver. Para manter o sentido explicativo que exprime a conjunção porque, deve ser substituída por quanto, não é isso? Ó, vamos lá. Portanto, conclusivo. Enquanto, temporal, não é isso? Temporal. Entretanto, adversativo. Conquanto, concessivo. Então só sobrou quem? Por quanto, né? Cara, esse é um tipo de questão que tu marca qualquer uma, menos o por quanto. Né? Menos o por Vai quanto. por eliminação, O por quanto é a mesma coisa que o porquê. 11. Ainda que os surtos atuais da doença tenham sido cometidos, o surgimento de cada vez mais casos em diferentes localidades tem gerado preocupação, assinala a opção em que o termo não possa substituir o segmento grifado no período acima. Por quanto, né? O embora eu posso, com quanto eu posso, não obstante eu posso, e o se bem que eu posso, porque todas são concessivas, não é isso? Galera, dá só mais uns minutinhos, rapidinho, beleza? Só mais 90 minutinhos. Rapidinho, só pra eu... É isso aí que tu vai falar que vai cair na prova? É, isso aqui é... Não, depois que eu falei tanto de objeto direto, eu fiquei até calado. Não, continua falando que é FGV, que aí vai ser. Porra, que piada, cara. A FGV já vai Vai de barco, objeto direto. Cara, eu falei tanto essa porra em turma. Eu falei seco, tentando já objeto direto. Eu falei, se cobrar função cidade, não caiu questão de função cidade. Mas eu falo, cara, é melhor falar isso porque dá várias aulas de administrativo, não cai nenhum. Uma fera no bote. Entendeu? O cara sai 5 horas da manhã. É, você tá falando, mas isso aqui. Bota depois que ele viu a prova, entrou em depressão. Caralho. Em depressão. Pô, cara, eu nunca mais dou aula para concurso. Vamos lá, galera. Só pra gente fechar o caixão aqui, tá? O último grupo aqui que eu vou só comentar com vocês é esse grupo aqui, ó. As conclusivas, né? Primeiro que cai em redação,
Segundo que tem pegadinha, mas são conjunções bem tranquilas, tá? E aí, olha só, das conclusivas, você tem um portanto, todo mundo conhece, não é isso? Então, portanto, que ratifica-se. Tem o logo, tá? Você pode usar para concluir. Por isso também, você pode usar para concluir. E aí tem uma que eu adoro colocar em redação. Que é essa aqui, ó. Por conseguinte. Pô, essa aqui tu coloca numa redação. O examinador olha por dois olhos. Eu olho para os olhos, né? Entregou pro avaliador, cara, quando tu desce, terminou a prova, já tem uma viatura te esperando. Não, é sério. Então tem o por conseguinte, e aí você tem essa aqui, ó. Ninguém sabe que isso aqui é conclusivo. É o então. Já percebeu que a gente usa o então para todo menos para concluir? E aí, vai ter feriado aí, tu vai viajar? Então. Pô, tá concluindo o que tu disse anteriormente, né? Mas o então é conjunção conclusiva. E aí, para sua surpresa, você vai ter esta aqui, ó. Vocês já ouviram falar. Destarte. Já ouviram falar? Já não falo, mas não que era conclusivo. Destarte tem a dessarte também. Essas duas conjunções, basicamente, é quando você quer falar dessa maneira. De um modo bonitinho. Usa um destarte, dessa maneira, desse modo. E tem essa aqui que eu vou deixar em vermelho, tá? Que é o pois. Beleza? Deu brilho, né? E aí, dessas conjunções aqui, vamos supor, se a FGV quiser adiar o seu sonho, ela vai adiar nessa aqui. Entendeu? Sabe por quê, galera? Portanto, logo, por conseguinte, por isso, então, destarte, dessarte, é sempre o quê? Conclusivo. Agora o pois não, depende, né? Mas aí eu vou botar um exemplo fácil aqui pra gente poder analisar. Isso pode ser um explicativo, né? Também, né? Olha só, estudou. Por consequência também. É o por conseguinte, mesma coisa. Estudou bastante. Estudou bastante. Vírgula. Portanto, fará uma ótima prova. Tá claro e evidente para vocês que esse portanto aqui é conclusão? Beleza, a conclusão é isso, né? Eu tiro uma conclusão a partir daquilo que eu disse anteriormente, correto? Pô, estudou bastante. Qual é a conclusão que eu tiro disso? O maluco vai fazer uma ótima prova. Agora vamos usar um exemplo com pois, que é o que interessa aqui pra gente. Eu falo assim, ó, treinou 6 meses para o TAF. O maluco está voando. E eu falo, fará, pois um ótimo exame. E aí sejam sinceros comigo. Tá maneiro ou tá escroto? Isso aí? Tá escroto? Beleza. O pois conclusivo é esse pois aí, galera. É esse Sempre pois entre vírgulas. Sempre entre vírgula. É esse pois que é escroto pra caramba. Né? É esse pois que tu olha e você fala, caraca, não pode ser isso. Por quê? O pois conclusivo, ele é muito padrão lusitano, é muito português de Portugal. E aí, como é que você sabe que o pois ele é conclusivo no português? Todas as vezes que esse cara vier deslocado. Tá? Deslocado. Eu vou botar pois fará um ótimo. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Quando a FGV, a IBAT não fala tanto não, mas a FGV fala muito.
Quando a FGV falar que uma conjunção está deslocada, sabe o que isso significa? Que a conjunção não vem em início de oração. Beleza? Quando uma conjunção está deslocada, é uma conjunção que não vem em início de oração. Então, olha só, treinou 6 meses para o TAF. Primeira oração? Sim. Segunda oração, para após um ótimo exame. Segunda oração começa aqui. Começou pelo pois? Não, o pois está aqui. Então, esse pois está deslocado. Entendeu? Deslocado. Show de bola? Então, qual é o sentido desse pois aqui? É uma conclusão. E aí vocês estão estranhando essa frase, mas se pegar esse pois e trocar pelo portanto, tu vai ver que vai melhorar pra caramba. Ó, treinou 6 meses para o TAF. Portanto, né, fará, portanto, um ótimo exame, né? Pois conclusivo. Agora, olha só. Para a gente finalizar. Faça as questões pois vou corrigi-lo. Tem pois aí? Tem? Beleza. Primeira oração. Faça as questões. Segunda oração. Pois vou corrigi-los. Pergunto para você, o pois está no início da oração ou ele está deslocado? Está no início. Aqui, ó. Oração 2 começa aqui, depois da vírgula. Ele iniciou a oração. Se ele iniciou a oração, ele não vai ser conclusivo nunca na vida. Ele só é conclusivo quando está o quê? Deslocado. Nesse caso aqui, esse pois você já sabe o que ele é. Né? Ele traz uma ideia de explicar. Faça as questões porque vou corrigi-las. Para o pois ser conclusivo, só serve se for o quê? Deslocado. E conjunção deslocada vem sempre o quê? Entre vírgulas. Show de bola, galera? Tá aí. Beleza? Finalizamos.